Fala, meus pagadores de impostos preferidos. Não, tô brincando. Pelo amor de Deus, quem assiste o canal aqui, ó, você que assiste o meu canal, odeia pagar impostos. Pelo menos aqueles impostos que a gente não vê retorno, né? Então, se você tá aqui no canal, não conhece o canal, meu nome é Leandro Barreto, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui. E no vídeo de hoje, né, vídeo de domingo, eu vou trazer aí as melhores notícias do Brasil, do mundo e também aqui da Holanda, beleza? Então eu não posso deixar de começar a falar sobre o vídeo do Nicolas, que foi um vídeo aí que furou bolhas, né? A gente viu que ultrapassou aí 300 milhões de visualizações. Inclusive, deixa eu ver quanto que tá agora, porque cada hora que eu vejo o número tá diferente. O vídeo dele já tá com 319 milhões de visualizações. E o mais engraçado é que eu vi várias postagens, né, várias fotos de pessoas filmando, inclusive pessoas vendo o vídeo do Nicolas no metrô. Então atingiu uma série de pessoas, né? Atingiu pessoas que nem conheciam ele de fato, o que é muito positivo, porque mostra a mensagem real, né? Uma coisa que me chamou também a atenção nesse burbúrio todo aí foram as notícias que a galera compartilhou, né? Teve uma em específica que, meu, é muito bizarro. Tipo assim, os caras estão escancaradamente tentando manipular a mensagem. Eu vou mostrar aqui na tela, ó, produção, põe na tela aí. Então, por exemplo, essa notícia aqui tá falando o que a imprensa noticia, o que as pessoas estão falando da imprensa. Nicolas Ferreira acusa Lula de querer taxar o Pix. Isso é o que a matéria tá falando. Agora, o que realmente foi dito? Aí tem o print screen do vídeo lá falando, não, o Pix não será taxado. Então a gente vê que essa grande mídia, ela realmente tenta manipular a informação para enganar o eleitor, para enganar você aí. Então por isso que é muito importante você seguir os políticos que você, mesmo que você não concorde, para você entender a linha de raciocínio deles e entender o que eles estão fazendo. Uma coisa que me chamou a atenção no perfil do Nicolas, por exemplo, para cada mês que passa, ele coloca o que ele fez no governo dele como stories. Então, olha só que interessante, ele é um político que mostra claramente o que ele está fazendo e o resultado, né, das coisas que estão acontecendo durante o seu mandato. E, meu, é esse nível de transparência que a gente quer. É esse nível de transparência que a gente quer dos nossos políticos em relação a, pô, coloquei o cara lá, o que ele tá fazendo por mim? O que ele tá fazendo pela sociedade? O que ele tá fazendo para melhorar a minha vida, né, como cidadão? E isso é uma coisa que a gente não fazia no passado, né? Hoje as redes sociais, elas ajudaram a dar visibilidade para isso. Então cabe a nós, sim, cobrar os políticos. Então, se a gente colocou alguém, aí eu não estou falando direita ou esquerda, se a gente colocou alguém no poder, a gente precisa sim cobrar e ver o que eles estão fazendo, seja no portal da transparência, seja nas redes sociais, enfim, a gente precisa fazer também o nosso papel, né? Afinal de contas, a gente sabe que nada acontece de graça, galera. Nada acontece de graça. Nem o SUS é gratuito. Então, se você vem falar para mim, Leandro, o SUS é gratuito? Meu, você tá no vídeo errado, porque não é gratuito. Diante disso tudo, né, a gente teve uma outra bizarríssima que aconteceu, que foi duas coisas aqui. Primeiro foi a grande mídia ainda tentar contra-atacar, falando assim, desacreditar e atacar medidas públicas é crime, ou seja, a grande mídia está falando, se você desacredita no que o governo fala, você está cometendo um crime. Meu Deus do céu, que absurdo é esse, cara? Agora a gente não pode mais discordar das coisas, é isso mesmo? A gente tem o direito de discordar. Não importa se a gente colocou o político ABC lá no poder, se ele tá fazendo cagada, a gente tem que falar, não aceito isso não. Tem que discordar sim. Não é crime, não tem essa. E se tiver alguma lei falando que é crime discordar, meu, a gente já tá caminhando para uma ditadura, mas pelo que eu saiba a gente não tem lei para isso. Ou se você é entendido de leis, me deixa aqui no comentário, porque essa parte eu não sei. Mas o que eu sei é que se tiver lei falando que discordar do governo é crime, então a gente está caminhando para uma ditadura.
Uma outra bizarrice que aconteceu foi o vídeo do Banco Central. Cara, isso é muito vergonha alheia. Se você não viu, eu nem vou mostrar aqui porque, meu, é muito vergonha alheia. Dá uma pesquisada aí no vídeo do Banco Central. Mas basicamente o Banco Central tava. Ele acha que o público do Banco Central é. Cara, é uma série. É um monte de babuíno. Cara, eu não sei qual foi a audiência que o Banco Central queria chamar, mas com certeza não foi o perfil das pessoas que sabem para que o Banco Central serve, né? Então, mais uma dessas de querer atingir um público-alvo totalmente aleatório e, meu, foi mais vergonha alheia. Parece que foi um estagiário que editou, criou o roteiro, publicou. Meu, muito bizarro, muito bizarro. Foi muito mal recebido, inclusive, em todos os lugares esse vídeo. Mas ele falou: ah, tem pessoas aí compartilhando fake news. Então, meu, um vídeo bizarríssimo. Nem vou mostrar aqui. Bom, mas saindo do aspecto político, uma outra coisa bizarra que apareceu aqui pra mim é que viralizou um outro conteúdo de uma senhora, de uma mulher, não sei, fazendo napalm em casa. Mano do céu, você não tá ouvindo errado, não. A menina ensinou a fazer napalm. Pra quem não sabe, napalm foi uma arma usada na Segunda Guerra Mundial, que basicamente eu não sou químico, mas eu vou tentar expressar aqui o que que é. Imagina um líquido que não apaga o fogo. Depois você toca fogo, ele não apaga. E o napalm, ele era jogado nas pessoas para queimar a pessoa, a cidade. Meu, o negócio é extremamente destrutivo. E aí, na maior das inocências, a menina fez um vídeo falando: olha só, essa mistura aqui, ó, se você faz, dá para acender o seu fogão a lenha, por exemplo. Mas, cara, você faz um negócio desse aí, você bota fogo na tua casa em 2 palitos. Então, esse é uma das coisas que, cara, eu fico com medo às vezes. Até mesmo porque, por exemplo, eu já falei aqui uma vez da menina que influencia as pessoas a roubar comida de restaurante, né? Ah, se você fizer isso, você vai lá no por quilo, coloca um prato embaixo e tal, não sei o que lá. Meu, isso é uma coisa que eu acho escrota. Tipo, e a menina tinha na época, né, 3 milhões de visualizações, de seguidores. Então, tem que tomar cuidado com as pessoas que a gente segue justamente por conta disso. Às vezes as pessoas querem, né, estão tão desesperadas aí para visualização e querer viralizar, que tem muito conteúdo bizarro aí. Exemplo do Nicocado Avocado, que acabou com a saúde dele só porque queria chamar atenção para as coisas que ele estava fazendo no TikTok, por exemplo. Que por falar em TikTok, né, aqui movendo para notícias do mundo, hoje o TikTok está banido nos Estados Unidos, né? O Trump, ele falou que vai querer conversar para ver se volta, né, essa medida, mas é aquele negócio, né? Governos totalitários, porque isso foi do governo Biden, né? Eles querem apagar as redes sociais. Tá certo que, cá entre nós, né? O TikTok, ele é uma rede que eu chamo ela da rede da dança, porque tem mais coisa bizarra acontecendo lá que não te agrega em relação a informação e tal, são mais besteiras do que de fato propriamente uma informação. Por exemplo, aqui no YouTube, né? Você entra no YouTube para poder aprender alguma coisa, né? Enfim, ou se inteirar das notícias. E aí eu acho que tem a ver com esse lance aí deles terem proibido nos Estados Unidos. Não sou a favor de proibir, ó, claro, né? Mas eu sou a favor de tomar cuidado com as pessoas que seguem perfis que fazem isso, ou ventilar perfis que não agregam, né? E eu acho que é isso que acontece no TikTok. O TikTok, meu, você entra numa bolha lá, você não sai mais. Então isso aconteceu. Por falar também em Trump, né? O Bolsonaro, ele foi convidado pelo Trump para poder fazer a posse, para poder ver a posse dele amanhã, que vai acontecer no dia 20 de janeiro, mas ele foi impedido de ir, tentou reaver o seu passaporte, mas a gente sabe que no Brasil a gente tem parece um reinado lá, né, da esquerda, que eles que mandam no Brasil,
e aí não deixaram ele ir, mas ele mandou a Michelle no lugar. Falando também um pouco do mundo, né? A gente teve o foguete da SpaceX que deu um show essa semana, né? Explodiu num lugar que inclusive teve que mudar algumas rotas de aviões internacionais. Então, por conta disso, parece que a FAA vai investigar. Uma outra coisa que chamou a atenção também no governo Biden, que inclusive o Joe Rogan ele comentou, que é uma coisa que ele não consegue entender, é que como que o governo Biden envia 6 bilhões de dólares para a Ucrânia, em outro lugar, né, outro lugar do mundo, e não envia 5 bi para Maui, né, no Havaí, que em 2013 sofreu com queimadas também. E, ficou ao léu lá, o governo nem praticamente não ajudou. E aí os americanos começam a se pensar, tipo assim, pô, aqui dentro de casa o governo não ajuda, por que tá ajudando os outros de fora, né? Que era a mesma coisa que acontecia no Brasil, na época, né, do governo de esquerda, desde 2000 e poucos, né? Ajuda Pasadena, ajuda em Cuba, envia dinheiro para outros países que estão alinhados ao regime, mas não ajuda a saúde internamente, a segurança internamente. Então essas coisas começam a questionar, né? A gente se questiona, tipo, pô, por que tá enviando dinheiro pro externo e não presta atenção no interno? Eu assim, tendo em vista a Ucrânia, né? Eu sou a favor de ajudar, mas eu sou a favor também de olhar internamente, né? Então aí para mim não faz sentido ajudar quem externamente, né, os países externos, e não se ajudar. Então eu acho que tem que ter um balanço. Não precisava ser 6 bi, por exemplo. Poderia ser 3,3. Não sei. Mas minha opinião em relação a isso. Falando um pouco aqui da Holanda agora, a gente tá tendo uma notícia que os landlords, né, os proprietários dos apartamentos, estão tentando burlar aí algumas regras de aluguel de apartamento, né? Então, recentemente, né, se não me engano, em julho do ano passado, o governo ele mudou as regras do contrato de aluguel, né, das casas, para trazer mais flexibilidade para o inquilino. E aí nisso faz com que os landlords, né, eles mudem o tipo de contrato. Então eles estão tentando puxar mais para um short stay do que para as famílias. Short stay, eles estão tentando fazer 3 coisas. Aumentar a short stay, alugar só para expats com short stay, ou alugar para estudantes, né? Essas três ações aqui dá mais ajuda financeira no caso dos landlords e desfavorece, né, quem quer alugar por um longo período de tempo. Até mesmo porque contrato de aluguel aqui, ele tem um limite de quanto que o landlord pode aumentar por contrato. Então, normalmente, né, ele depende da inflação, claro, mas ele tem um limite. Então, se a inflação for, sei lá, 10%, não estou falando que vai ser, mas já foi, por exemplo, quando iniciou a guerra, foi de 10%, depois abaixou, mas eles não podiam aumentar e corrigir. Então, tinha um teto de 3%, por exemplo, então esse 7% de gap eles perderam. Então, é isso que eles estão querendo evitar que aconteça de novo. Mas existiu um caso, inclusive aqui em Amsterdã, né, que um inquilino italiano, ele alugou um apartamento aqui por 1.850 euros, né, e inclusive o landlord, ele filmou ele aceitando os termos, só que o apartamento em si, ele não valia 1.850, né, ele valia 600 euros. Então, o landlord, ele tenta ajustar o contrato de forma que seja benéfico apenas para ele e não para o inquilino. Então, se você for alugar alguma coisa aqui, ou se você conhece alguém que vai alugar, preste muita atenção no tipo de contrato, tenta rever aí as cláusulas, porque o que mais tem é landlord querendo enfiar no fiofó aí da galera. Uma coisa importante para poder saber é que se você tá com um contrato de aluguel e acha que é injusto o valor que você paga, existe o Huurcomissie, que Huur é aluguel e comissie é comitiva, né, com um fórum, né, fórum de aluguel. Então você consegue levar aí o seu caso para esse fórum e aí eles analisam e reajustam o teu contrato. Eu descobri isso depois, né, que eu aluguei o meu apartamento aqui. Inclusive, agora que a gente está saindo para casa, né,
duas coisas que me pegaram de surpresa, né? Primeiro é o depósito, que não tem interesse, né? Não tem juros, eles não vão me devolver com juros. E segundo, que quando eu entrei aqui no meu apartamento, a parede tinha vários. O inquilino anterior ele não pintou a parede, né? Acho que essa é a mensagem. E agora o landlord me obrigou a pintar a parede. Tipo, eu não fiz absolutamente nada, a parede não teve mau uso, né? Porque eu também tive apartamento no Brasil, eu sei como que é, eu já fui landlord também no Brasil. E aí ele obriga a fazer coisas assim que às vezes não tá no contrato. É foda isso, mas graças a Deus tô saindo do aluguel, porque pelo amor de Deus. Uma outra coisa que tá acontecendo aqui é que de ano em ano o número de trabalhadores ilegais tem crescido. E o governo tá estudando uma forma de frear isso, né? Hoje, se uma empresa é pega contratando pessoas ilegais, hoje os donos tomam multa, a empresa toma multa. Só que agora o governo tá estudando uma forma de realmente prender os donos das empresas, porque tá chegando num nível assim, fora de controle. Então eles estão estudando começar a prender as pessoas. Uma outra notícia que está estourando aqui, que ainda está meio que sem resposta, é que os blueberries congelados do mercado AHA, né, o Albert Heijn, ele está contaminado com o vírus da hepatite A. Então algumas pessoas foram contaminadas aí com o vírus e aí eles estão fazendo um recall de todos os blueberries congelados, tá? Uma bagunça isso. A hepatite A, ela é uma infecção no fígado, né? E ela traz sérios problemas aí, até questão de risco de morte para pessoas adultas que são contaminadas com o vírus, né? Então isso é uma das coisas que está acontecendo aqui também bastante. É claro que não são todos os blueberries que estão contaminados, né? Mas só pelo fato de algumas pessoas serem infectadas e eles não saberem de fato a origem, já é o motivo para eles fazerem o recall de todos os blueberries para poder entender de onde veio. Beleza? Então essas são algumas das notícias aí da Holanda, do mundo e do Brasil. Se você gosta desse tipo de vídeo que eu estou fazendo agora, me deixa um comentário aqui embaixo, me traga alguma notícia que vocês tenham alguma dúvida, vê o que está acontecendo, quer saber mais, me conta aqui embaixo que daí eu faço um outro vídeo para vocês também. Então não esqueça de seguir o canal aí, ajuda bastante, né? E deixa o seu gostei ou não gostei, para eu saber mais ou menos se vocês estão gostando ou não do conteúdo, beleza? Nos vemos no próximo vídeo, então. Um abraço e boa semana.